Uma boa noite a todos, meus amigos. Muita alegria, com muita satisfação que tenho a oportunidade de hoje, mais uma vez, poder estar aqui junto de vocês, trazendo um novo tema, trazendo uma nova reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre temos feito todas as semanas. Meus amigos, o tema que nós vamos abordar nessa noite é um tema muito interessante. Um tema muito interessante, ao mesmo tempo que ele é muito importante por conta do hábito, para não dizermos dos vícios que nós temos, que são aqueles que nos levam muitas vezes a sermos tão duros com as pessoas, sermos tão grandes julgadores dos erros, dos equívocos e das falhas das pessoas. O tema de hoje, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é o Bem-aventurados os misericordiosos. Toda vez que nós temos a oportunidade de cair num tema desse capítulo, ele já puxa a orelha da gente quanto à necessidade, quanto à observância de nós procurarmos trabalhar em nós a concepção que temos com relação ao outro. Quando nós, tendo em vista a consciência que temos do quão imperfeitos somos, como é que nós podemos ser tão duros, tão rígidos, tão rigorosos com os nossos pares, sejam eles quem forem? Nós conseguimos e temos uma capacidade enorme de enxergar as imperfeições alheias, as falhas, os erros cometidos pelos outros, e conosco nós somos totalmente brandos, serenos. E esse capítulo, capítulo 10 como um todo, ele busca trazer para a gente justamente essa reflexão, a importância da misericórdia, a importância de nós observarmos, na verdade, que todos ainda estamos dentro de um contexto de imperfeições de naturezas muito significativas. Basta olhar para cada um de nós. Não vamos cair naquela tentação e falar, é verdade, olha o fulano, olha o outro lá, as imperfeições dele. Não, vamos esquecer todos os outros. Vamos nos ater a nós mesmos. Vamos ter a capacidade de nos auto-enxergarmos no tocante às nossas imperfeições e vamos ver clara e nitidamente que se nós não estamos iguais aos outros, talvez nós sejamos até pior que os outros por conta das nossas ações, frutos todas essas ações dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então vamos ao tema de hoje. Ele está, como eu disse, no capítulo 10, item 16, a indulgência. A indulgência diz o seguinte, olha só. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquela que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, olha só. A menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? Isso é muito importante nós observarmos. A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando, fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que
que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto anátema, talvez tenhais cometido falta muito mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Eu acho esse tema muito bonito. Não só bonito, mas é um tema que diz respeito claramente a todos nós. A essa distração dos nossos dias em que nós, ao invés de abrandarmos o nosso ser, abrandarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, não, nós permanecemos rudes, duros como os outros, sem observarmos, como disse aqui no texto, sem observarmos o quão falíveis, o quão equivocáveis, o quantum de equívocos que nós vamos cometendo ao longo da nossa trajetória existencial. Como se nós fôssemos perfeitos. Não somos. Se fôssemos, aqui já não estávamos mais. Mas não somos. Isso é nítido, isso é claro. Agora observemos sobre um outro aspecto, sobre um outro ponto de vista. Olha só, que coisa interessante. Sempre que nós abordamos algum tema, principalmente esses temas que vêm nos trazer uma mensagem e todas elas têm caráter educativo, a gente observa o seguinte: se estamos nós dentro da objetividade de evoluirmos, de crescermos, de desenvolvermos moral e espiritualmente, uma está totalmente atrelada à outra, observemos uma questão fundamental. Se nós ainda nos ativermos a esse gênero de pensamentos e sentimentos, faço assim porque eles são miúdos, sentimentos e pensamentos miúdos. No entanto, todo pensamento fruto do sentimento redunda em ações. E são essas as ações que nos convidam a sermos duros como os outros. Não é assim que funciona? É sinal claro e evidente que a misericórdia ainda não foi atingida nos nossos corações. Aqui estamos, todos nós, reencarnamos nesse momento existencial com o propósito justamente de aperfeiçoarmos todos e quaisquer fatores do nosso ser, da nossa personalidade moral, que ainda não houveram sido aperfeiçoados em outras existências. Então, quando nós temos a possibilidade de enxergarmos em nós esse defeito terrível, que é o defeito de apontar tão somente as imperfeições dos outros, isso denota claramente que estamos distantes de um dos fatores fundamentais para o nosso progresso, que é a misericórdia, que é nós sensibilizarmos-nos com os outros, até mesmo com as falhas, com as imperfeições. Não pensamos muitas vezes que talvez uma palavra leve, uma palavra doce, uma palavra de amizade pudesse talvez até vir a fazer com que a pessoa passasse a pensar e consequentemente a agir de uma forma diferente, né? Mais doce, dentro da docilidade, dentro de um contexto de fraternidade. Agora, é muito fácil. Hão de convir. É muito fácil nós pegarmos as pedras no nosso entorno e atirarmos as pedras como se talvez não fôssemos nós passíveis de recebê-las também quando nós cometemos, e olha, quanto de erros que nós cometemos durante a nossa trajetória. No entanto, boa parte desses erros, dessas falhas, são imperceptíveis aos olhos dos nossos pares, das pessoas que estão conosco. Nós fazemos, digamos assim, mas fazemos ali, na surdina. Nem todos veem, não é verdade? Ninguém sabe, olha. Não, ninguém sabe disso. No entanto, lembremos-nos, absolutamente nada passa à justiça de Deus. Nada. O que quer que façamos de mal e de bem tem efeito, lei de causa e efeito. Tudo que nós produzimos, fruto, lembrando sempre, tudo vem do nosso pensamento, do nosso sentimento, se exterioriza. Se positivo, efeitos positivos. Se negativos, não só são efeitos negativos, mas que exigem de nós a reparação.
Essa é a razão pela qual, quando nós nos deparamos com um tema dessa magnitude, muito importante nós pensarmos o seguinte: poxa, é verdade. Por que eu tenho que permanecer sendo aquele ser crítico, aquele ser duro, aquele ser que só consegue enxergar no outro as imperfeições? É verdade, talvez a pessoa até tenha as suas imperfeições, mas lembremos-nos com uma nitidez muito grande o quantum de imperfeições que nós ainda somos dotados, que nós estamos aqui justamente para aperfeiçoá-las, para melhorarmos em nós esses fatores, como eu houvera dito há pouco, que nós ainda não demos conta de fazê-lo. Então, a indulgência, ela nos ensina o seguinte: sejamos duros conosco, na observância das nossas imperfeições, dos equívocos que ainda fazem parte do meu cotidiano existencial, das falhas, dos erros, das imperfeições, de tudo aquilo de negativo que eu produzo no momento em que eu estou tendo uma oportunidade extraordinária de fazer diferente. Numa oportunidade existencial onde eu sou convidado a fazer toda a diferença na minha vida, ao fazer diferença na vida dos outros. Essa é a síntese da caridade. É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. E vejamos, quando nós ficamos sabendo que alguém maldisse as nossas ações, como que nós ficamos? Ficamos tristes, ficamos chateados. Quando nós sabemos que nós somos alvo constante de críticas muitas vezes duras, severas dos nossos pares, como nós nos sentimos? Sentimos-nos chateados, tristes. Aí muitas vezes nós vamos dizer que nós ficamos bravos com aquilo e que nós vamos responder, que nós vamos... Calma, calma. Cada um desses momentos tem uma característica muito importante no contexto educativo de todos nós. São os instantes que nós somos convidados a serenar, a amansar esse leão bravo que nós ainda levamos conosco no nosso próprio ser e que nos faz pensar o seguinte: não tem problema o que o outro acha, vou procurar fazer o meu melhor. Eu errei, é verdade, errei, falhei, eu vou procurar fazer melhor. Da próxima vez eu vou fazer melhor, eu vou fazer certo, eu vou fazer correto. Então, o texto da indulgência, e convido a todos para que o leiam depois com bastante atenção em casa, ele tem uma continuidade no item 17, uma continuidade do bispo de Bordeaux, e ele coloca com grande ênfase a importância de sermos duros conosco. Esse sermos duros conosco, ele tem uma característica muito interessante, hão de convir. É a característica da reflexão, do autoconhecimento, de nós buscarmos nos autoconhecer. Não temos que ir em busca do outro. Que curiosidade é essa de querer saber mais do outro, quando, na verdade, nós não buscamos o nosso ser interior dotado, às vezes lotado de imperfeições. É esse autoconhecimento que nos leva à percepção do quão equivocáveis somos, o quão equivocáveis fomos em inúmeras atitudes nossas ao longo da nossa trajetória. Tudo bem, somos falíveis? Somos, mas é através do autoconhecimento que nós temos a oportunidade de mudar essa questão. Justamente ao conseguirmos compreender o quão falíveis fomos e somos, vamos procurar modificar o nosso padrão de pensamento, de sentimento, que, torno a dizer, redundará na nossa conduta melhor. Não a mesma conduta equivocada lá de trás, onde eu critiquei, onde eu falei mal, onde eu apontei o dedo, onde eu... Opa! Não foi para isso que nós viemos. Uma existência bem aproveitada é uma existência onde nós prestamos muita atenção em nós, no nosso ser. E ao percebermos, ao percebermos em nós esses enganos, essas falhas, corrijamos. Estamos em tempo de corrigir. É em cada um dos dias da nossa trajetória e da nossa jornada que nós somos convidados a agir e fazer a diferença
Então, daquele ser duro, enrijecido que nós fomos, nós podemos nos tornar um ser brando, sereno, tranquilo, um ser que pode levar até um aconselhamento, uma palavra amiga, uma frase amiga e ter um aspecto muito bonito nisso tudo. Todas as vezes que nós trabalharmos esse padrão vibratório de fraternidade em nós, onde a palavra-chave é amor, puxa vida, nós atraímos as pessoas para perto de nós. Nós atraímos as pessoas em busca, às vezes, de uma palavra, de um gesto, de um consolo, diferentemente daquela pessoa enrijecida que todo mundo quer distância. E aquele lá só fala mal, só critica. Quem quer ficar perto? Não quer ficar. É a lei da atração, da assimilação e da repulsão dos fluidos. Isso é uma lei da física. Nós queremos nos aproximar com aquilo que nós nos afinamos ou com aquilo que nós precisamos. E lembremos, quando abrandamos o nosso ser, abrandamos o nosso coração, nós atraímos muitas vezes pessoas que precisam daquele ser mais brando, daquele ser mais sereno, justamente para que eles possam extrair algo de positivo para também abrandar e serenar os seus corações. É nesse sentido que nós somos, indiscutivelmente, grandes instrumentos de Deus em ação quando queremos sê-lo. Quando queremos. Porque se quisermos permanecer aquele ser duro, aquele ser crítico, nós continuaremos, é verdade. Mas em nível de progresso, de crescimento, claro que não. Nós estaríamos perdendo um tempo muito grande, um tempo muito precioso. Então, meus amigos, o tema da indulgência é um tema que nos convida a adentrarmos a nós mesmos, sermos brandos com o outro, sermos firmes conosco e buscarmos, por conta dessa brandura, buscarmos levar ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que viesse a nós, em termos de amizade, de fraternidade, de bem-querer. É isso que é a mensagem do Evangelho do capítulo 10, do Bem-aventurados os misericordiosos. Sejamos misericordiosos e observaremos que a nossa vida será uma vida pautada por muito mais alegria, por muito mais tranquilidade, por muito mais sensação de paz de espírito. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito obrigado por assistirem os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham todos uma semana coberta de muita paz, de muita alegria, de muita fraternidade. Até breve.